Semeando Bênçãos. Leitura bíblica, 2 de Pedro, capítulo 3. A palavra diz: A vinda do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e, através da água, pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Como esperar o Senhor? Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando Orando em Família, um encontro com Deus através deste devocional. Um momento de fortalecimento da nossa vida pessoal, da nossa família na criação dos filhos e o fortalecimento espiritual. Sobretudo, mantendo a nossa integridade e respeito. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Estamos encerrando o 6º módulo falando sobre síntese de 2 de Pedro. Trago o versículo em destaque. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. A palavra diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
sendo bênção. Preste atenção. Já se passaram praticamente 2 milênios desde que Pedro escreveu a sua segunda carta, mas ela continua atual e válida para os nossos dias. Jesus Cristo estava certo quando disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, versículo 35. Jesus voltará e toda a sua palavra se cumprirá, creia o mundo ou não. Este mundo, com os seus pecados e mazelas, passará, mas aqueles que vivem sob o senhorio de Jesus agora viverão com ele na eternidade. Até lá, firme-se mais e mais na palavra do Senhor e não se deixe enganar por afirmações, ideias ou profecias que não passam de palavras humanas. Certifique-se de que aquilo que você ouve, vê ou lê esteja de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Peça discernimento ao Senhor e tenha o desejo de crescer na fé e na esperança e de servir com amor, deixando sinais do reino de Deus por onde passar. Deus ama você, meu irmão, minha irmã, e conta com a sua vida para que outras pessoas venham a conhecer e a experimentar seu amor. Por isso, pergunte-se: a quem posso ajudar? O que posso fazer? Que palavra compartilhar? Ore para que o Evangelho seja pregado a todas as línguas e nações. Conheça profundamente a palavra de Deus para que princípios e valores contrários ao Evangelho não se desviem. Exerça o seu ministério e chamado. Ali onde Deus o plantou, disponha dos seus bens e recursos para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho mundo afora. Palavras, palavras, palavras que alimentam. Meditando em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Algumas vezes Deus adia as respostas às orações. Ele não faz isso para destruir ou abandonar o seu povo. Pelo contrário, ele o faz para ser mais generoso ao cumprir suas promessas. Paulo nos diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3, versículo 20. Portanto, Deus quer que sejamos pacientes durante a espera, convictos de que Ele nos dará até mais do que prometeu. A natureza humana nos faz tão perversos e excessivamente seguros de nós mesmos que desconfiamos das promessas de Deus e ignoramos suas ameaças. Porque a punição não chega imediatamente, não levamos suas advertências a sério. As pessoas insensatas ouvem o que pecado trará julgamento e punição, mas simplesmente não reagem, dizendo: isso não acontecerá por um longo tempo. Enquanto isso, eu queria ter muito dinheiro em que confiar. Contudo, Deus deseja que temamos suas advertências e esperemos pelo cumprimento das suas promessas. É claro que isso só pode ser feito se tivermos fé. As pessoas do mundo não dão a mínima importância para as advertências de Deus. Para elas, os avisos divinos são tão sérios quanto um ganso sibilando em seus ouvidos. Contudo, Deus é paciente. Ele adia o cumprimento tanto de suas promessas quanto de suas ameaças. Isso não significa que ele está mentindo. No final, Deus punirá o perverso e dará bênçãos maiores e mais ricas ao fiel por causa da demora. Ele certamente virá. Os ímpios não temem a Deus, não creem nele, não esperam nele e nem mesmo se importam com ele. Os cristãos, por outro lado, estão atentos às advertências de Deus e confiam em suas promessas. Para finalizar, meu irmão, minha irmã, longe de ser um Deus vingativo, procurando alguma razão para nos condenar, Deus quer que todos os povos, de todas as raças e línguas, venham a conhecê-lo e a se arrepender e seguir seu Filho como Senhor e Salvador. É por isso que Jesus veio, conforme João 3, versículo 16. E é por isso que Jesus ainda não voltou. Se nosso desejo é fazer a vontade do Senhor e agradá-lo no que fazemos, não deveremos fazer algo para trazer todos os povos do mundo a um conhecimento da simples verdade sobre Jesus?
Não deveremos fazer tudo o que podemos para ajudá-los a conhecer a sua graça e chamá-los ao arrependimento e seguir Jesus como Senhor? Reflita. Receba essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, santo e amoroso Pai. Por favor, ajude-me enquanto procuro compartilhar a minha fé com amigos, familiares, parentes queridos e a cada um que está ouvindo esta mensagem. Por favor, dê-me a coragem e a sabedoria para discernir quando e como alcançar pessoas fora da minha zona de conforto para compartilhar o Evangelho com outros. Por favor, abençoe todos os esforços para levar os perdidos ao arrependimento e a ajudá-los a seguir Jesus como Senhor. Pai querido, ensina-me a anunciar seu Evangelho com amor, ensinando o verdadeiro significado do arrependimento, da vida em comunhão com o Senhor e da salvação através de Jesus. Perdoa porque muitas vezes tenho sido negligente e tenho deixado de falar do seu amor. Que o Espírito Santo possa me conduzir, criando boas oportunidades para falar de Ti, para aqueles que ainda não foram reconciliados. Pai, dispõe da minha vida para que outras pessoas sejam abençoadas para o Teu reino, em concordância com tudo que falamos e acreditamos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem. Compartilhe. Até o próximo encontro. Espero você e a sua família em nome de Jesus.